percebi que domingo passado eu não consegui passar o que realmente eu queria. Não sei por que motivo, parece que não consegui transferir o que realmente estava no meu coração. Mas eu quero fazer um resumo hoje, antes de passar para o segundo tópico. Efésios capítulo 6, verso 10. Eu comecei a falar domingo passado sobre as armas dos filhos de Deus. Todos nós, Deus deixou uma armadura para mim e para você, para que nós pudéssemos então nos defender. Não é uma armadura de ataque, e eu vou explicar por quê. Efésios capítulo 6, verso 10, acompanha comigo, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeira peça da armadura é um cinto da verdade. E também vestindo-vos da couraça da justiça. Então, um peitoral da justiça, o cinto da verdade, verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, o sapato aqui, talvez ele está fazendo referência a Isaías, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, verso 16. Embraçando sempre o quê? O escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Esse capacete da salvação, eu vou gastar um domingo falando sobre a certeza da salvação. Muitos crentes têm sido atacados por uma mentira, que o crente pode perder a sua salvação. E eu quero mostrar para você na palavra, os textos que muitos usam para dizer que você perde a sua salvação. Eu quero dizer que aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios, diz que ele se torna um só com o Senhor, é impossível separar novamente. O odontólogo chama isso de amálgama. Quando ele junta lá, acho que nem usa isso mais, juntava as duas massinhas, né, e misturava, depois que ele juntou aquelas duas massinhas, não solta mais, vira uma coisa só. Depois que você se tornou filho de Deus, tem a natureza de Deus, você não pode deixar de ser filho mais. Fala para o seu vizinho, você é filho. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa oração aqui não é oração comum, é oração no Espírito, é oração em línguas. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa eu relembrar algumas coisas aqui com você. Eu disse domingo passado e quero reiterar hoje, nós não fazemos guerra. Você vai ouvir muita gente dizendo sobre guerra espiritual. Nós não fazemos guerra. Por que não fazemos guerra? É inevitável estar em uma guerra. Não depende de nós. Quem nos ataca? Quem nos ataca? É o diabo. A Bíblia diz que o diabo está onde? Onde ele está? Ao nosso derredor. E o que ele está fazendo? Ele está procurando um espaço, um meio para atacar você. Não é você que ataca. A Bíblia não diz em lugar nenhum que você tem que atacar. Entende? A Bíblia diz que sobre amarrar o valente. Quem que amarrou o valente? Foi Jesus que amarrou o valente na cruz. Está me entendendo ou não? Hoje nós desfrutamos da vitória de Cristo, mas nós não fazemos guerra. Tem muito crente, olha irmão, se eu falar as coisas, você não acredita. Você não acredita. Eu sei que você contribui aqui, você dá seu dízimo, a sua oferta.
E é você que sustenta essa obra. E nós usamos muito bem o seu dinheiro, com muita responsabilidade. Mas eu conheço igrejas que pagam helicóptero, aluga helicóptero. Não é para o pastor viajar, não. É para jogar óleo na cidade. E eles começam então a jogar óleo na cidade, definindo a guerra espiritual. É um desperdício de dinheiro. Teve um grupo de pastores que pegou uma Bíblia, subiu lá no monte, chama Serra do Carmo, esse monte aí, um dos picos mais altos, furaram um buraco, enterraram uma Bíblia de estudo. Irmãos, uma Bíblia de estudo custa quase R$ 200. Enterraram uma Bíblia lá, dizendo, nós vamos enterrar uma Bíblia aqui, vencendo o diabo e vai converter gente lá embaixo. Olha, irmãos, se essa é a estratégia, nós vamos comprar um caminhão de Bíblia. Vamos subir no monte e vamos enterrar tudo, porque aí nós vamos crescer igual água. Não é assim, entende? Parece assim, você sabe que o cachorro, os animais, eles fazem xixi, urinam, para demarcar território. E quantos crentes estão jogando óleo, demarcando que aquele território não é do diabo? Irmãos, se uma colher de óleo tivesse esse poder todo, eu vou falar outra coisa para você. Nós íamos comprar um caminhão de óleo, só para marcar o território, então. Preste atenção, quantas coisas as pessoas têm feito em nome de uma guerra espiritual. Quantos mapeamentos se fazem para descobrir de onde veio o capeta, e quantos nomes de demônio, entende? Não sou contra nada disso, nós fazemos até um roteiro no nosso encontro, mas preste atenção, nós não fazemos guerra. Por que nós não fazemos guerra? Nós não fazemos guerra porque a Bíblia diz para nós permanecermos firmes, permanecer naquilo que o Senhor nos colocou para estar no lugar. O Senhor já conquistou na cruz a nossa vitória. Nós não temos que conquistar mais nada. Nós temos que só permanecer aonde o Senhor nos colocou. O Senhor já te colocou no lugar de vitória. Não saia deste lugar em nome de Jesus. O problema é que muita gente sai. Preste atenção, quando o diabo, incorporado na serpente, atacou Adão e Eva, atacou como? Atacou na mente. Preste atenção, qual o maior problema de crente? É a dúvida de não ser o que ele é. Deus, quando criou Adão e Eva, disse o seguinte: eu vou fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, criou Adão e Eva, imagem e semelhança. Aí o que acontece? O diabo chegou e falou o quê? Através da serpente. O que o Senhor disse? Não é para comer? Aí Eva falou, não é para comer das árvores, pode comer de todas, mas dessa árvore aqui não come. Por quê? Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Aí o que o diabo fez? Lançou uma dúvida. Uma dúvida. Qual que é a dúvida? Por que ele não quer que você coma? Sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ser semelhante a... Ele já era. Já era. Isso é a questão. Muitos estão fazendo coisas para ser, estão tentando guerrear para conquistar. Você não precisa conquistar nada. Tudo já foi conquistado na cruz. Tudo já foi conquistado na cruz. Eu quero dizer que a sua salvação já está na cruz. A maior crise dos irmãos é o seguinte, pastor, e o pecado? O problema é o pecado. Deus não tem problema com o pecado, mas você tem problema demais com o pecado. Nós temos problema demais com o pecado. Não deveria ter. Por quê? Porque aonde o nosso pecado foi perdoado? Na cruz. Se você pecar hoje, seu pecado já foi perdoado? Mas você é perdoado lá na cruz, há 2000 anos atrás, ou você é perdoado quando você pede perdão do seu pecado? Se você foi perdoado há 2000 anos atrás na cruz, você precisa pedir perdão? Ei, agora lascou mesmo. Pastor, agora... A Bíblia não diz, pastor, em 1 João 9... O que a Bíblia diz em 1 João 9? Se pedirmos perdão do nosso pecado...
A Bíblia diz, você tem que pedir perdão lá? A Bíblia diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Preste atenção, tudo já foi conquistado aonde? Na cruz. Seu pecado já foi perdoado. Fala para o seu irmão, o seu pecado já foi perdoado. Isso quer dizer que nós estamos livres para pecar? Isso é o que os irmãos de Corinto entenderam. Não, quem entende isso porque não nasceu de novo ainda. Preste atenção, a guerra espiritual está na mente. O diabo veio para trazer então o que? Dúvida no coração de Adão e Eva, a respeito daquilo que eles já eram. Deixa eu dizer algo para você, você já é filho de Deus. Você não tem que deixar de, entre aspas, se eu fizer algo errado eu deixo de ser filho? Não, você já é. Se eu fizer algo certo, eu me torno um filho mais amado? Não. Deixa eu falar algo para você. Você não pode ser mais amado do que você já é. E você não tem nada que você faça que vai deixar o Senhor mais próximo de você ou você mais próximo de Deus. E eu vou te falar mais, nem no céu você estará mais próximo de Deus do que você está hoje. Porque hoje Ele mora dentro de você. Não tem como... Qual que é a maior proximidade que tem? É Deus morar dentro de nós. E Ele mora dentro de nós. Mas quantas dúvidas os irmãos têm? Nós ficamos firmes na vitória de Cristo. Tem um texto lá em 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Os irmãos leem esse texto e não entendem. E eu vou te explicar por que você não entende. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê? Troca a palavra triunfo por vitória. Vou ler de novo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Muitos pegam isso aqui e dizem o seguinte: Deus me conduz a minha vida sempre em vitória. Tem como aí na Bíblia colocar na linguagem de hoje? Não tem, né? Nessa Bíblia aí não deve ter. Não tem, só na minha aqui. Mas eu vou ler para você na linguagem de hoje, diz assim, preste muita atenção. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile triunfal de Cristo. Mudou alguma coisa? Deus sempre nos conduz em vitória. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: nós éramos escravos do diabo, e o Senhor venceu o diabo na cruz, e agora Ele pegou esses escravos que eram do diabo, e está desfilando, mostrando agora a sua vitória. Estes escravos que eram escravos do diabo, agora são escravos de Jesus, e Ele então faz um desfile, mostrando que nós agora fomos comprados por um preço, o preço de sangue. Mudou alguma coisa o texto? Preste atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a nossa vitória é a vitória dele. Ele já venceu, ele já conquistou, ele já pagou o preço. E ele falou a única coisa para mim e para você: permaneçam firmes. É isso que Paulo está dizendo, permaneça firme no lugar que eu plantei vocês para estar. A nossa vitória então é a vitória da cruz. Tudo foi conquistado na cruz. O diabo foi derrotado aonde? Na cruz. Agora, você fala, pastor, se o diabo foi derrotado na cruz, por que ele está atacando a gente hoje? A Bíblia diz que na cruz o diabo pisou a cabeça da serpente. Alguém já matou cobra aqui alguma vez? Você matou a cobra como? Cortando um pedacinho do rabo. Você mata a cobra como? Na cabeça, não é? Mas quando você mata a cobra pisando na cabeça dela, aí ela nem mexe mais. É assim? Meu amigo, essa cobra fica mexendo lá por horas e horas e horas. Você esmagou a cabeça da serpente, mas essa cobra vai ficar mexendo e mexendo e mexendo. E quem chega perto depois dela ter a cabeça esmagada? Mesmo com a cabeça esmagada, ninguém quer pegar.
Ninguém quer mexer. Vão esperar essa cobra morrer de fato e de verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Na cruz a cabeça da serpente foi esmagada. Ela sabe da sua derrota, mas o que ela puder fazer de estrago até o dia do seu julgamento, ela vai dar rabada em todo mundo. Está me entendendo ou não? Hoje o que nós sofremos é rabada. Pá, pá. E ele está querendo destruir, levar o que ele puder com ele. Mas ele já está condenado na cruz. Na cruz, Jesus já pisou a cabeça da serpente. Diga aleluia. Diga aleluia mais forte. Ele já aniquilou o poder do diabo. Agora você não pode atribuir ao diabo o poder que ele não tem. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está onde? No mundo. Então nós temos mais poder do que o diabo. Fala isso para o seu vizinho, você tem mais poder do que o diabo. Não tenha medo, não tenha medo. Mas preste atenção, o ataque do diabo não é essa guerra espiritual que a maioria dos crentes dizem. A guerra espiritual aqui é um ataque na mente. O que o diabo ataca é na mente. O diabo atacou Adão e Eva na mente. Vamos ser inteligentes, irmãos. Eu fico olhando tanta coisa acontecendo em tanta igreja, hoje eu fiquei meditando nisso. Então, é sabão do descarrego para tirar o encosto do sujeito. O sujeito tem que passar num sal grosso para tirar o urucubaca que está na vida dele. O sujeito tem que levar uma vassoura, e a vassourinha não é barata, leva a vassoura para casa para varrer o mal olhado que está lá, uma ferradura na porta, um lenço, uma rosa de sarom, uma porta, porque se ele passar pela porta tudo se resolve. Para aí, preste atenção no que eu estou dizendo. Esquece, não estou criticando a igreja nenhuma, estou criticando o método. Preste atenção, se tudo é exterior, se tudo é do lado de fora, é um encosto que pregou em mim, é uma doença que veio e agarrou em mim, tudo é exterior, calma aí. Então o diabo está equivocado. Então o diabo não está preocupado com o espírito do homem, está preocupado só com a enfermidade, só com as coisas exteriores. Preste atenção, a preocupação do diabo não é essa. A preocupação do diabo é colocar uma semente na mente dos filhos de Deus. Paulo tem tanta preocupação que ele diz que pode ser que no futuro, cuidado, que até os eleitos podem ser o quê? Enganados. Enganados. Quantos cristãos que têm um bom coração, que amam o Senhor, mas vivem debaixo de um sofisma, de um engano. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira em forma de verdade. Dizem aí que uma mentira várias vezes dita vira uma verdade, entende? Quantas pessoas estão firmados em cima de uma mentira? Mentira, mentira. Ouviram um princípio, entenderam algo. Meu Deus do céu. Estava vendo uma reportagem, uma pessoa que era de uma igreja bem legalista, bem legalista. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você comer carne de porco, você vai para o inferno. Aí ele leu Romanos, e ele falou, olha, ele chegou para a igreja e falou, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia está dizendo outra coisa, a Bíblia não diz isso aqui. E ele gravou lá um vídeo falando por que ele saiu dessa igreja, e mostrando simplesmente aquilo que está da maneira mais simples escrita. Por mais que Romanos seja um livro tão profundo, tão simples: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas quantos estão com esse sofisma? E esse sofisma é uma fortaleza colocada pelo diabo. O diabo sopra a dúvida. Oh, irmãos, quantas coisas vêm na nossa cabeça que não vêm do Espírito e não vêm de nós. Muitos de nós vivemos acusados porque achamos que muitos dos pensamentos provêm de nós e não vêm. São ataques malignos. O diabo te ataca na mente. Na mente. Eu disse para você domingo passado que o relacionamento com Deus está firmado em quê? Nessa confiança.
O diabo colocou uma dúvida no coração de Adão e Eva. Qual foi a dúvida? Deus é mau. Por que ele está guardando um negócio só para ele e não quer distribuir com a gente? Essa foi a dúvida que o diabo colocou. E eu disse para você e vou reafirmar. Todo relacionamento está baseado nessa confiança. Você é casado, seu relacionamento com sua mulher está baseado nessa confiança. Vou contar uma ilustração de psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas tem lá uma paixãozinha pelas coisas. O homem chega em casa, presta atenção, é uma ilustração, é uma historinha. O homem chega em casa, a mulher está no quarto. E ele desconfia que tem um homem dentro do guarda-roupa. Um outro homem. Ele tem dois caminhos. Se ele for lá abrir a porta do guarda-roupa e tiver uma pessoa lá dentro, seu casamento, o que aconteceu? Acabou. Se ele abrir o guarda-roupa e não tiver ninguém lá dentro, e a mulher for séria, seu casamento também acabou. Porque todo relacionamento está baseado em quê? Confiança. O que o diabo fez com Adão e Eva? Quebrou o quê? A fé, a confiança que eles tinham em Deus. Gerou a dúvida. Então por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Deus, a ter o poder que Deus tem. E eles correram e comeram. Acabou o relacionamento, eles foram tirados do jardim. Preste atenção. O que o diabo tem feito? Colocado na cabeça de muitos crentes a inverdade. Colocado um sofisma, uma mentira em forma de verdade. Quantos irmãos estão estabelecidos em cima de uma base, mas a base dele é uma base ruim? Os irmãos estão me entendendo? Eu contei uma história na ilha de Okinawa, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos estavam vencendo e batalhando, e eles esconderam nessa ilha, numa caverna. E lá dentro dessa caverna eles ficaram por meses. E muita gente disseram para eles, quando os americanos chegarem, eles vão matar vocês, vão estuprar, vão aprontar todas. E eles viviam com medo dos americanos, por causa de tudo aquilo que foi dito. E eles então, meses dentro da caverna escura. Quando os americanos chegaram com comida, com roupa, com remédio, cuidando deles. Aí, eles tiveram a oportunidade de sair da caverna. Quando eles saíram da caverna, eles não aguentaram, porque estavam há meses dentro da caverna, e viram a luz, e não aguentaram os olhos, não aguentaram, eles tiveram que voltar para dentro da caverna. Existia uma crença dentro da caverna, de que os americanos eram ruins. E eles viviam na familiaridade dentro da caverna com essa mentira. Ao sair, eles puderam contemplar o sol e ver que os americanos não eram aquilo que eles disseram para eles. Mas eles tiveram que voltar para a familiaridade dentro da caverna. Deixa eu falar algo para você. Tem muita gente que tem uma verdade. Ele vive baseado numa verdade. Mas a verdade dele não é a verdade da palavra de Deus. É a verdade que ele tem dentro da caverna dele. Dentro da casa dele, dentro da família dele. É uma verdade estabelecida, mas não quer dizer que seja a verdade da palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos estilos de vida baseados em uma verdade, quantas igrejas, ministérios estabelecidos em cima de uma verdade, mas não quer dizer que seja a verdade da palavra. É uma verdade da escuridão. A verdade que ele criou lá dentro da caverna. A verdade da mentira. Está me entendendo? Quantas pessoas são assim? Porque o diabo conseguiu plantar uma mentira. E essa mentira, várias vezes dita, virou para ele uma verdade. Nossa vitória não é para ser conquistada. Nossa vitória é para ser desfrutada. Se você permanecer firme
E aí Paulo vem dizendo o que você tem que fazer para permanecer no lugar que Deus já conquistou para você. Você não tem que fazer nada, é só permanecer. Fica firme. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? É só aquele que sabe amado, que sabe que já foi conquistado tudo na cruz e ele permanece no lugar correto. Tá bom. Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Que o diabo mais faz é trazer condenação na sua vida. Acompanha comigo, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará de graça com ele todas as coisas. Agora verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque ele termina dizendo o seguinte: é Deus quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. Então nós somos justos, não porque nós conquistamos a nossa justiça, mas quem nos justifica é Cristo Jesus. Então não tem acusação sobre os eleitos de Deus, sobre a sua vida não tem mais acusação. O diabo vem colocando acusação. Eu vou te falar, o pior inimigo seu, sabe quem é? Sabe qual é o seu pior inimigo? Você mesmo. Você é o que mais te condena. Você o tempo inteiro você fica se condenando, o tempo todo. O dia que Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro se condenava e queria condenar Jesus, queria privar Jesus daquilo que Deus tinha para ele. E aí Jesus disse o seguinte: arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do mundo. Preste atenção, não existe mais acusação sobre os eleitos de Deus. Eu quero dizer que você pode errar, e vai errar em algum momento. A Bíblia não diz que nós não vivemos na prática do pecado, mas é inevitável que nós vamos pecar. Está me entendendo ou não? A Bíblia chega a dizer, se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. Tem pecado. Mas você tem que entender que mesmo que você peque, o sangue de Cristo já te perdoou de todo pecado e já te livrou de toda acusação. Não existe acusação para os filhos de Deus. Quem está me entendendo? Então Paulo vem dizendo, você tem que revestir a armadura para permanecer firme no lugar que Cristo já conquistou. É só isso que você tem que fazer, revestir da armadura e ficar firme. Eu falei para você domingo passado sobre a primeira peça da armadura, que é o quê? O cinturão da verdade. Toda a base da nossa vida está firmada na verdade. A primeira peça que se colocava era o cinturão. No cinturão se colocava a espada. No cinturão se fixava a couraça. Entende? No cinturão é que segurava todos os instrumentos, até o próprio escudo, quando ele ia escorar, ele colocava aqui no cinto. Tudo era colocado no cinto. O cinto era a base de tudo. E o cinto e a couraça é que fazia ele ficar ereto, firme. Entende? Porque a base de tudo para nós é a verdade do Evangelho. Verdade do Evangelho é que Jesus já morreu na cruz para que você se transformasse em filho de Deus. E isso não depende do que você faça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Presente de Deus. Você recebeu um grande presente. Ele morreu a sua morte para que você pudesse viver a sua vida. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele levou a sua doença para que você fosse sarado. Ele levou a sua maldição para que você fosse abençoado. Levou uma coroa de espinho para que você tivesse uma coroa de glória. Desceu ao inferno para que você pudesse subir ao céu. Ele se fez filho do homem para que você fosse feito filho de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Tudo que você atribuir a isso, em cima disso, não é Evangelho. Você tem que dar o dízimo para ser salvo, não é Evangelho. Você tem que parar de fumar para ser salvo, não é Evangelho.
Você tem que, que mais? Pagar suas contas. Tem que pagar as contas, irmão. Não fica com dívida, não. Mas se em algum momento você atrasar alguma coisa, isso não vai arrancar a sua salvação. Está me entendendo ou não? Ficou desempregado, perdeu a salvação. Meu Deus, que crise é essa? Que medo é esse? Que pai é esse que cativa os seus filhos no medo? Que Deus é esse? Que ora está salvo, ora não está? O evangelho é que Deus te deu de graça. Você não precisa fazer nada. Esse é o cinturão da verdade. A armadura aqui, a verdade, a justiça, não são atos nossos. Tem muita gente que pega isso aqui e interpreta como se fosse atos nossos. Por exemplo, eu tenho que ser verdadeiro, falar sempre a verdade. Eu tenho que ser justo com as pessoas. Não, isso aqui é obra de Cristo. A verdade é a verdade do Evangelho. A justiça é a justiça do próprio Cristo, que se fez pecado por nós, para que nós fôssemos santos. A armadura, se revestir da armadura, é se revestir do próprio Cristo. Projeta aqui para mim, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, quando você veste a armadura, tudo aquilo ali conquista de Cristo, você está revestindo de Cristo. O peitoral é a justiça de Cristo, o cinto é a verdade de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os sapatos, as botas, a botina, sei lá o nome que você quer dar para aquilo ali, entende? Os sapatos, é o sapato do Evangelho que conta a história de Cristo, a obra de Cristo. A espada é a palavra de Deus que sai da boca, da nossa boca, mas a palavra que sai da boca de Deus também. Ou seja, o escudo é o escudo da fé que nós temos, não uma fé em nós, mas uma fé na obra de Cristo. É ser revestido da armadura, é ser revestido de Cristo. Então eu estou te convidando para ser revestido nesses dias de Cristo. Mas eu queria falar então segundo tópico. Eu falei para você que o cinto é o cinto da verdade, a verdade do Evangelho. Mas aí no verso 14, ele não fala apenas da verdade, do cinto da verdade. Ele fala também da couraça da justiça. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Você caminha com o Evangelho da paz, mas você fica firme, ereto, com a couraça da justiça e com o cinto. Deixa eu falar uma frase para você, que eu aprendi e tem feito muito bem para mim. Nada pode contra a verdade, a não ser a verdade. Nada pode contra a verdade, a não ser a verdade. O que é que o mentiroso mais teme? É verdade. A verdade não tem como correr dela, não tem como enfrentá-la. A verdade é a verdade. A verdade para nós aqui é uma pessoa. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a verdade é Jesus? Porque Ele é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é verdadeira. A Bíblia diz que Deus, Jeremias 1,12, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la sobre as nossas vidas. Então, o cinto é o cinto da verdade. Ele sustenta, mas a couraça é colocada no peitoral e é fixada também no cinto. Essas duas peças têm um objetivo: proteção. O cinto, proteção, e a couraça também é uma couraça de proteção. Mas a couraça aqui é a couraça da justiça. Repita comigo: justiça. Irmãos, eu vou ler esse texto com você, nós não podemos parar de pregar isso. Você tem que decorar esse texto, pregar isso o tempo inteiro. Projeta para mim Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Eu gosto de brincar com isso aqui. Porque é o seguinte: quantos aqui têm filhos? Aleluia. Quem não parou vai ter mais.
seu filho comete um erro. Geralmente o erro da criança começa ali próximo de 1 ano de idade. Ou ele quer dar um tapa na cara da mãe, ou ele quer enfiar o dedo na tomada. O que mais que ele faz? Alguma coisa ele quer fazer, entende? No primeiro pecado do seu filho, o que você faz? Um bolo. Você faz um bolo, coloca uma velinha número 1, chama todos os parentes e fala: hoje nós vamos comemorar, nasceu um pecador. Aí você faz um bolo, coloca na mesa e começa a cantar parabéns. Parabéns, pecador, esse é o seu pecado. Fala, vamos tirar fotinha. Quer dizer, quando é que ele se torna pecador? Quando ele comete o primeiro pecado? Não. No ventre, ele já é pecador. Ele já nasce pecador. E ele continua sendo pecador. Por que ele é pecador? Porque ele fez alguma coisa errada? Cometeu algum pecado? Que pecado ele pode cometer no ventre? Chutou a barriga da mãe. E a mãe falou: não chuta. Ele, de raiva, pecou. Não. Nós não somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque Adão pecou. Está me entendendo? Você entendeu agora? Mas nós somos justos por quê? Porque fizemos algo bom. Então eu fiz algo bom e agora eu faço um bolo e agora canto parabéns porque agora nasceu um justo. Não. Eu não sou pecador porque eu pequei. Eu sou pecador porque Adão pecou. Eu não sou justo porque eu fiz algo correto. Eu sou justo porque Jesus fez algo correto. Calma aí. Então, da mesma forma que eu herdei o pecado, eu herdei a justiça. Você percebe que nada tem a ver com você? Percebe isso? Nada tem a ver com você. Você não fez nada para se tornar pecador. Também não fez nada para se tornar santo, justo. Mas agora Cristo pagou o preço, e você creu no sacrifício de Cristo, e agora a justiça de Cristo é a sua justiça. E o dia que você se batizou nas águas, você se revestiu de Cristo, você vestiu a armadura, e agora você é justo. Não tem mais acusação para você, não tem mais nenhuma acusação. Por quê? Porque você é justo diante de Deus. Justo. Eu faço coisa boa hoje, eu sou justo. Eu faço coisa errada amanhã, eu continuo sendo justo, porque não depende de mim. Eu fico pensando, eu fico imaginando no Egito, Deus falou: os filhos de Israel vão entrar para dentro de casa, vão pegar um cordeiro, vão matar o cordeiro, vão assar o cordeiro. Se o cordeiro for grande demais para uma família, chama. As coisas de Deus é de abundância, irmãos. Deus sempre vai te dar algo para ajudar outros. Na sua casa tem que ter comida para receber mais gente. Tem que ter espaço para hospedar mais gente. Tem que ter água para tomar banho mais gente. Tem que ter o que mais? Suco para outro tomar. Carro para dar carona para mais um. Tem que ter sempre para semear. As coisas de Deus é assim. Deus não fala: se o cordeiro for pequeno, pede um pedaço da família vizinha. Não. Ele fala: se for grande demais, chama a família do lado para ajudar a comer o seu cordeiro. Vai matar o cordeiro, vai assar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais das portas. E vocês vão entrar para dentro. E o espírito da morte vai passar. E vai matar os primogênitos dos filhos do Egito. Mas quem tiver com sangue na porta, o filho não vai morrer. Irmãos, eu sou pastor há 20 anos. 22 anos. Ordenado há 20 anos. Eu mexo com gente. Então, eu não preciso de revelação para dizer que aqui tem marido meio torto um com a mulher, que a mulher está meio zangada com o marido, que tem um filho que aprontou em casa, que tem gente que discutiu. Eu não preciso de revelação para isso. Eu trabalho com gente. Está me entendendo?
Quem saiu do Egito, dizem os historiadores, 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas dentro do Egito entraram para dentro das casas e passaram o sangue dos ombrais. Você acha que tinha marido brigado com a mulher naquele dia? Sim ou não? Filhos desobedientes, rebeldes, os filhos que gritaram com a mãe, pai que foi injusto com o filho, vizinho que brigou com o vizinho, casa de porta, um brigou com o outro, um ligou o som mais alto, o outro apelou, foi lá, quebrou o som do outro. Essas coisas não acontecem. Entraram tudo para dentro da casa. Quem tivesse com o sangue nos ombrais das portas, o espírito da morte não ia entrar. Nada tinha a ver com a vida deles. Nada tinha a ver com a briga do marido com a mulher. Nada tinha a ver com o problema do vizinho. Nada tinha a ver com o problema do filho. Se tivesse o sangue, era justo. Era justo. Ia ser abençoado. Está me entendendo? Justo por causa do sangue. Nós não somos justos por causa do que fazemos. Somos justos por causa do sangue de Cristo. Mas é tão formidável. É tão formidável. Porque a couraça, o cinto está no nosso lombo. A couraça está no nosso peitoral. E a couraça protege o nosso coração. Eu sei que na Bíblia você tem dificuldade de entender a diferença de coração e mente. Mas deixa eu te falar algo para você. Nós precisamos entender que não podemos conhecer as verdades da palavra só com a mente. Isso precisa ter revelação no nosso coração. Efésios capítulo 1, verso 17 diz assim. Efésios capítulo 1, verso 17. Olha o que Paulo diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Revelação de quê? Do pleno conhecimento de Deus, de Jesus. Agora olha o verso 18. Iluminados os olhos do vosso, aonde que precisa de luz? No nosso coração. Porque não adianta você conhecer as verdades da mente. Tem irmãos que são tão inteligentes, irmãos. Tem irmãos tão inteligentes, eles são rápidos para entender, rápidos para raciocinar, eles compreendem a verdade, só que a verdade fica só na mente, ela não desce para o coração. Paulo ora, a intercessão de Paulo para a igreja de Éfeso era o seguinte: vocês precisam de ter luz nos olhos do vosso coração, para ter revelação de quem Jesus é na vida de vocês, porque se vocês tiveram, vocês vão se ver como justos, e vão provar de todas as bênçãos da justiça de Cristo. Que maravilha! Quanta gente está querendo ser abençoado, querendo ser aprovado por Deus, e ele então quer orar para dizer para Deus o quanto ele é bom, porque se ele orar, Deus vai fazer, e ele quer jejuar, porque ele quer pagar algo para Deus, porque se ele... Aí você fala, pastor, não tem que orar? Não tem que... Tem que orar e tem que jejuar. Mas eu preguei uma palavra aqui um tempo desse atrás, 2 lados da moeda. Você não ora e não jejua para receber algo de Deus, porque você é abençoado e você é filho, você então ora e jejua. Mas você não faz isso para conquistar. Você não precisa da aprovação de Deus, você já está aprovado. Porque Deus está satisfeito com Cristo. E se você está em Cristo, Deus está satisfeito com você. Está me entendendo? A Bíblia diz que no dia do batismo de Jesus, o céu se abriu e Deus falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu te pergunto, você está em Cristo? Quem está em Cristo aqui? Então os céus estão abertos sobre você, e há uma voz sobre você dizendo: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Você não fica impressionado o que Jesus tinha feito até o batismo? Nada. Jesus só começou seu ministério depois do jejum que ele fez de 40 dias no deserto. Não tinha feito nada. Então, por que Jesus fala antes dele fazer? Justamente porque a sequência faz diferença. A ordem dos tratores aqui altera o viaduto.
a ordem aqui altera. Altera sim. Porque se ele tivesse curado, libertado, expelido demônios, ressuscitado mortos, e a voz de Deus viesse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, todos iam pensar o quê? É porque ele curou, é porque ele libertou, é porque ele expeliu demônios, mas a voz veio antes dele fazer nada, porque o propósito de Deus, Deus não quer que você faça nada, Deus quer que você desfrute de uma vida cristã abundante. Mas você só pode fazer isso se você entender a couraça da justiça. O seu coração tem que estar protegido com a couraça da justiça. Eu sou justo, não porque eu faço coisas boas ou coisas ruins. Eu sou justo porque Jesus é a minha justiça. E se Ele pagou o preço na cruz, o sangue está sobre a minha vida. Então não importa como eu estou dentro de casa, importa o sangue que está na porta. Se tem sangue, tem tudo. Tem duas pessoas no Velho Testamento que foram justificadas no Velho Testamento por causa do sangue. Mateus capítulo 23, verso 35, eu estou encerrando, só mais 2h30. É brincadeira. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Para aí, Abel não está lá em Gênesis? Justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Tá bom. Por que que Abel foi tido como justo? Porque ele foi morto pelo irmão? Não. Por que que Abel foi tido como justo? Eu vou te explicar por quê. Lembra das duas ofertas? A oferta de Caim e a oferta de Abel. Qual foi a oferta de Caim? Ele pegou dos cereais e deu uma oferta. A oferta vem desde o Éden, irmãos. Eu sei, muitos têm problema com oferta e dízimo. Você não deveria ter problema. Isso é um ensino que veio de Adão. Deus falou para Adão, de todas as árvores você pode comer, mas essa aqui você não come. Essa aqui é a oferta. Caim e Abel aprenderam do pai. Aí o que acontece? Na hora de ofertar, Caim ofertou dos cereais. Milho, soja, o que mais? Algodão. Algodão não é semente. Eu sou um bom agricultor. Cereais, arroz, feijão. Ofertou, tirou as sacas e deu de oferta. Abel deu o quê? Ele pegou o cordeiro e matou, imolou. Ele derramou o quê? Sangue. Calma aí. Quando Adão e Eva eles pecaram, como que Deus justificou Adão e Eva? A justiça de Adão e Eva foi pegar uma folha de figueira e tampar a sua nudez. Essa foi a justificativa de Adão e Eva. Deus matou um animal, derramou sangue, pegou o couro do animal e vestiu Adão e Eva. Então eles aprenderam. Mas Caim não andou pelo caminho de Deus, o caminho do sangue. A única maneira, Deus já estava profetizando ali: eu vou salvar você através do cordeiro, do meu filho, que vai derramar o sangue e vai te livrar do pecado. Mas aqui já aponta para ele, matou o animal e vestiu eles. Na hora que Caim e Abel foram ofertar, Caim andou por outro caminho, deu cereais, mas Abel matou o animal, derramou sangue como Deus havia feito, possivelmente como Adão também fazia, e ele matou e derramou sangue. Porque ele matou e derramou sangue e confiou no sangue, ele foi tido como justo. Justo por causa do sangue. Mas tem mais. Tem mais. 2 Samuel capítulo 6, verso 13. Davi também foi justificado no Velho Testamento. Como que ele foi justificado no Velho Testamento? 1 Samuel 6,13. Sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, o que eles fizeram? Sacrificaram bois e carneiros cevados. Olha para cá. Davi queria levar a arca da aliança para Jerusalém. E ele pegou a arca, colocou num carro novo, mandou fazer um carro zero, uma BMW, colocou a arca dentro e correu. Na ida a BMW bateu num poste
e a arca caiu. Alguém foi colocar a mão na arca, morreu. Ele colocou a mão na cabeça e falou: como trarei a minha arca da aliança? Como que eu vou trazer a presença de Deus? Ele não sabia como, porque só um justo poderia carregar a arca. Só os levitas poderiam carregar a arca. O que ele fez? Descobriu uma forma. Pegou a arca, pegou quem ia carregar a arca, e cada 6 passos, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava um animal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava outro animal. Você imagina quanto tempo eles demoraram para chegar com a arca? Por que Davi foi justificado? Por causa do sangue. O sangue é que nos justifica. Quem foi tido como justo no Velho Testamento foi por causa do sangue. No Egito foi por causa do sangue. E hoje nós somos justos por causa do sangue. É o sangue que nos justifica. Se nós entendermos a verdade do Evangelho, nós vamos entender tudo. Tudo. Apocalipse capítulo 19, verso 7. O que é a nossa justiça? Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque não são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é o linho finíssimo? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí você fala: meu Deus do céu, que é ato de justiça? Não, é porque é o seguinte: o seu ato é de crer. Quando você confia no sangue, você está tecendo uma roupa, você está vestindo uma couraça, você está colocando um cinto, você está calçando um sapato, você está colocando um escudo, você está colocando uma espada. A sua roupa é tecida debaixo de justiça, mas não a sua, a justiça de Cristo. Por isso eu quero te convidar hoje a vestir, a se vestir. Se vestir. Eu poderia ler, fique de pé onde você está. Os irmãos vão colocar rapidinho aqui para mim. Eu coloquei tanto verso, mas eu vou ler 3. Romanos 1,17. Acompanha comigo aqui, não disperse. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? Aonde? No Evangelho. De fé em... Porque está escrito: o justo viverá pela... Quem é justo aqui? Você vai viver pela... Então você não vive baseado no que você vê. Você vive baseado no que você crê. Você é justo. Você anda pela fé. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Fala para o seu vizinho: você nunca será desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Calma aí, meu irmão, você pode passar até privações, mas não vai faltar comida na sua casa. São promessas para a vida dos justos. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Não é para ser perdoado. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um. A sua oração tem poder. Quem entendeu que ele é justo, não porque ele faz coisa boa, ele é justo pelo sangue, ele sabe que se ele orar, a oração dele tem poder. Fala para o seu vizinho: sua oração tem poder. Pode orar que tem poder. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, 19. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos, Ele te livra. O Senhor não te deixa sozinho. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Salmo 37, verso 16. 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ele está dizendo que você não vai prosperar? Não, ele vai estar dizendo o seguinte: que Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Pode ser pouco, aparentemente pode ser alguns pães e uns peixes, mas o Senhor multiplica e abençoa a sua casa.
37, 21. 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Olha aí, ó, cuidado. O justo não empresta, ele dá. Você vai ter condição de alguém te pedir emprestado e falar: irmão, não vou te emprestar não, toma, é seu. Diga glória a Deus. Você fica pensando: eu não vou dar dinheiro para ninguém. Não, você vai ter em abundância. Começa a dar pouco, e Deus vai te abençoar para você dar muito. Amém? Começa a dar 50 reais. Começa a dar 100 reais. Daqui a pouco Deus vai te dar condição de... O meu irmão fala: me empresta 1.000. Você fala: é seu, não precisa pagar não. Estou semeando na sua vida. Leva. Daqui uns dias você vai poder dar 100.000. Diga aleluia. Você vai poder... Não vou nem falar aqui que você vai poder não. Salmo 55, 22. 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja... Cairão 1.000, 10.000, mas Deus vai manter você de pé. De pé. Amém? Salmo 64, verso 10. 64. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os de reto de coração, todos se gloriam. Justo é sempre alegre. Não vai faltar alegria na sua vida e na sua casa. Não vai faltar. 92, 12. Salmo 90, estou terminando. 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Justo cresce o tempo inteiro, não anda para trás. É daqui para frente. Nós não somos crente caranguejo que anda de lado ou para trás. Nós vamos para frente. O justo anda para frente. Por último, Provérbios 15, 6. 15, 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Na casa do justo há paz. Tem paz na sua casa. Sua casa é um lugar que você chega, é bom de estar. Oh, lugarzinho bom. Lugarzinho bom é a nossa casa. Eu viajo, me dá vontade de voltar para casa. Eu viajo, fico longe da minha mulher, fico com tanta saudade dela. Aí eu começo a olhar foto dos meus meninos, da minha mulher, da minha cachorra. Tanta saudade da minha casa. Minha casa é um lugar bom. Eu conheço homens que ele sai do trabalho, ele passa em 10 casas antes de chegar em casa, porque a casa é um lugar ruim de estar. Eu quero dizer que a sua casa vai ser um lugar de paz. Paz. Até as brigas que tem vai ser brigas de paz. Diga aleluia. Essa é a couraça da justiça. Se você entender que você é justo por causa do sangue, sua autoridade é outra. Você vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus.